Meus irmãos, sou Murilo, discípulo do pastor Ismael Silva Santos, e venho trazer uma breve reflexão que está escrita aqui em 1 Samuel do capítulo 1 a seguir. E o tema que Deus me deu fala sobre, o tema é: Ana não abandona os seus objetivos. Assim como eu e você tem um objetivo na vida, e assim como Deus tem um objetivo em cada um de nós. E conta a história aqui desde o começo, que fala sobre Eucana e Ana e Penina. Eucana era casado com Ana, e como Ana não podia ter filhos, porque no versículo 6 fala que Deus, o Senhor, fechou a madre de Ana. Então, para acompanhar sua linhagem, porque ele era da tribo de Levi, ele casou com Penina. Mas Ana teve duas frustrações, porque ela era a primeira esposa, mas seu esposo casou com outra por causa do filho e por causa da perseguição também de Penina. E a história conta que Ana subia para sacrificar o Senhor ano em ano com Eucana e Penina, mas Eucana dava uma certa porção para Penina, e Ana sempre ele dava dobrado, porque ele amava mais Ana. Mas como a Penina teve filhos de Eucana, e Ana tinha essa amargura no coração. E assim, nos decorrer dos anos, fazendo esse sacrifício com esse objetivo, Ana concebeu o filho, que era Samuel. Meus irmãos, o mais interessante que eu achei nessa história, nesse capítulo, porque Ana não abandonou seus objetivos, ela subia de ano em ano com aquele propósito. E o mais interessante, porque tudo não foi no tempo de Ana. Na Bíblia fala que foi muitos anos subindo para fazer aquele sacrifício. E foi no tempo de Deus, porque Deus estava preparando Samuel para uma grande promessa. Samuel tinha 3 objetivos naquela época. Samuel era profeta, sacerdote e juiz. E quando Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Eu não sei o que você está passando, não sei quanto tempo que você está esperando aquela promessa que Deus prometeu lá atrás. Mas Deus está preparando cada ano a sua vida, a sua vitória, porque ela vai ser muito grande. E imagino eu, aquele filho na barriga da Ana, ele chegando a Penina e fala: Penina, esses seus filhos aí, algum é sacerdote? Ela: não, Ana, pois o meu é. Penina, algum dos seus filhos aí é juiz? Aí ela fala: não, Ana, pois o meu é. Penina, algum dos seus filhos é profeta? Aí a Penina fala: não, o meu é. Mas o mais interessante que Ana fez um voto foi com Deus, que falou assim, que quando eles mamassem por volta de 3 a 4 anos, ela ia entregar ele no templo, para ser ali com Eli. E a palavra fala que no templo já estava profanado, porque já estava cheio de pecado por causa dos filhos de Eli. Ofni, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E Eli tinha entendimento de tudo. Ele era juiz, mas mesmo assim ele acompanhava seus filhos e sabia que seus filhos estavam profanando o templo do Senhor, até se prostituindo com aquelas mulheres ali que ficavam à porta. Ele estava se prostituindo, roubava, mentia, e Deus não estava se agradando.
E Deus trouxe Samuel naquela época para mudar essa situação. Deus está trazendo a sua promessa nessa época, na época dele, para mudar a situação da sua vida, da sua família. E aqui, no capítulo 3, que quando Deus fala a primeira vez com Samuel, ali Samuel deitado, e Eli, no capítulo 3, fala que ele já não enxergava mais, já tinha perdido a visão. E foi quando Deus, a lamparina estava se apagando do castiçal, e Deus chamou Samuel a primeira vez, Samuel. E ele saiu correndo atrás de Eli, pensando que era Eli que estava chamando ele. Aí ele falou assim: eis-me aqui, Senhor. Aí, não, falou: tu me chamaste? Aí ele falou: não, volte a dormir. E foi a segunda vez, Samuel, ele saiu correndo a Eli. Aí falou: não chamei, volte a dormir. Quando foi a terceira vez, ele entendeu que Deus já não falava mais com ele. Ele entendeu que Deus já estava passando da vida dele. Ele entendeu aquela profecia que está no capítulo 2, versículo 27, quando o homem de Deus foi falar com Eli, que Deus já não estava agradando das atitudes, tanto dele, porque não corrigia seus filhos, e tanto dos seus filhos estavam profanando o templo. E quando foi a terceira vez, ele falou: Samuel, volte a deitar, e quando o Senhor te chamar, você diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E quando foi a quarta vez, o Senhor chamou Samuel, e ele levantou, se colocou de pé e falou: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E foi ali quando Deus começou a revelar parte da promessa de Samuel. E Eli chegou em Samuel no outro dia e falou: o que o Senhor te falou? E ele falou tudo que o Senhor tinha falado para ele. E para finalizar aqui, no capítulo 4, versículo 18 e seguir, quando os filisteus foi atacar Israel, ele levou a arca. E ele já, aqui nesse versículo fala que já não podia ver, sentado na cadeira, vendo aquele alvoroço, aquela gritaria, pergunta: o que está acontecendo? Chega um servo até Eli e fala: Eli, Ofni e Finéias morreram na guerra. E Eli não estava preocupado com os filhos, mas estava preocupado com a arca. Ele pergunta: e a arca? E a arca de Deus? Aí o servo fala: a arca foi tomada. Foi quando Eli caiu da cadeira e quebrou seu pescoço e morreu. E Finéias tinha uma mulher também que estava grávida. E a mulher de Finéias, sabendo da perca da arca, da morte do seu sogro e do seu marido, ela entrou em trabalho de parto. E ali, quando entrou em trabalho de parto, ela não estava mais preocupada com o menino. Ela estava preocupada também com a arca que foi roubada, e com o seu sogro que foi morto, e com o seu marido. Então para ela ali foi o fim. E quando ela entrou em trabalho de parto, ela teve um menino, e as mulheres, as parteiras, vendo que ela já estava à beira da morte, falou assim: como que vai ser o nome do seu filho? Aí ela fala, muito triste, ela fala: e acabou. E acabou. O que significa esse nome? Foi-se a glória
de Deus. Meus irmãos, resumindo isso tudo que eu falei, não desista dos seus objetivos. Não desista, porque Deus tem coisas grandes para mim e para a sua vida. Barreira sempre vai vir. Dificuldade sempre vai vir. Mas o mais importante, a gente não pode deixar a presença do Senhor ir embora. Agradeço a oportunidade. Que Deus venha falar com cada um. Amém.